aterrorizado por algo que parece ser cada vez mais perto de mim. Neste ponto, não sei o que fazer, porque temo, se eu continuar, poderei estar em perigo real. Encontrei uma casa na área em que trabalharia, onde poderia conseguir um aluguel de longo prazo. Uma bela casa, 3 quartos e 2 banheiros a menos de 1 quilômetro do meu escritório. Algumas semanas depois, eu estava me mudando e pronto para começar essa aventura. Em algum momento no meio da noite, acordei de repente. Eu geralmente tenho sono muito profundo, então isso era coisa incomum para mim. Rolei de costas, pretendendo voltar a dormir, quando ouvi uma batida estranha vindo de algum lugar na frente da casa. Pensei ser ruídos desconhecidos de uma casa nova e estranha e tentei ignorá-los. Mas quando mais tempo passava, mais alto ficava. Eu sabia que não voltaria a dormir até descobrir o que era. Foi a sala, onde parecia vir o barulho, mas, assim que ultrapassei a soleira, as batidas não pararam. Continuaram sem parar. Parecia vir da janela do lado da porta. Estava escuro. Eu não conseguia ver direito, mas parecia que havia algum tipo de figura lá. A porta tinha um olho mágico, ao qual tentei olhar, mas o degrau estava surpreendentemente vazio. Suspirei e abri a porta. Tirei a maçaneta e abri a porta o mais rápido que pude. Mas quando olhei para fora, não havia ninguém lá. A varanda estava vazia e as batidas pararam. Dei um passo para trás, olhei para a janela novamente e onde a figura estava, segundos antes, havia sumido. Nada aconteceu por alguns dias depois disso. Eu esperava ouvir o barulho todas as noites, mas 4 noites se passaram antes que parecesse voltar novamente. Mas desta vez, o ruído soou diferente da primeira vez. Algo na minha casa parecia estranho, quase hostil. Enquanto eu caminhava em direção à sala, a segurança parecia desaparecer, como se nunca tivesse existido. O lugar parecia mais frio do que o resto da casa, e a sensação indesejável parecia atingir outro nível. O barulho na batida estava mais alto esta noite. Demorou apenas 1 segundo para perceber, porque era diferente. O barulho não vinha da porta de entrada, vinha da porta do armário. A alguns metros da entrada, alguém ou alguma coisa estava dentro da minha casa. Fui até a porta do armário e abri. Assim que abri a porta, o barulho parou e fiquei ali, olhando para o armário vazio. Não podia ter imaginado tudo. Pelo menos, eu pensava assim. Na manhã seguinte, abri o navegador do meu computador. Fui até o mecanismo de busca e digitei as palavras. Estranhos barulhos de batidas dentro da minha casa. Quanto mais eu rolava para baixo, parecia que quase todas as páginas falavam sobre fantasmas, espíritos ou demônios. Isso não poderia ser verdade, então decidi deixar para lá. Ele voltou de novo naquela noite, mais alto do que nunca. Parecia alguém com um martelo, batendo na parede da minha casa. Tentei colocar distância entre mim e o barulho, mas eu estava paralisado. Uma voz na minha mente me disse que eu estava em perigo e precisava sair dali. Eu corri para minha cama para tentar acordar desse pesadelo, mas assim que minha cabeça encostou no travesseiro, as batidas surgiram na porta do meu quarto. Comecei a chorar baixinho enquanto ligava para a polícia. Precisava de alguém que eu conseguia ver naquela casa. Depois dessa noite, não tive coragem de voltar para aquela casa.
tinha 10 anos. Eu fui acordá-lo pela porta do meu quarto se abrindo. Senti alguém deitar na minha cama. Sentir ele encostar na minha perna. A cama afundar sob seu peso. É a minha mãe, pensei, e abri os meus olhos. Mas havia uma menina. Ela tinha órbitas pretas e vazias. Parecia ter a minha idade. Sentado ao pé da cama, ela estendeu a mão e nela havia uma caixa. Mesmo assustado, eu estendi a mão, mas ela se afastou. Então pisquei e quando reabri os olhos, ela havia sumido. Quando meu filho fez 5 anos, eu e minha esposa decidimos comemorar na casa dos meus pais. Na nossa primeira noite, ela tirou um cochilo enquanto eu colocava nosso filho para dormir. Quando voltei para o quarto, ela ainda estava com a roupa da viagem. Tentei acordá-la. Ela abriu os olhos de repente, olhando para um canto onde a parede encontrava o teto. Ela se sentou e apontou para lá, mas antes que eu pudesse fazer algo, ela voltou a dormir. Tentei acordá-la novamente e ela recobrou a consciência. Eu expliquei para ela o que ela tinha feito. Ela parecia assustada. Ela me disse que em cima da parede viu um menino sem olhos. Ele estava lá, se pendurando na parede, olhando para mim. Depois dessa noite, meu filho começou a acordar no mesmo horário todas as noites. Ele ficava falando coisas sem sentido. Uma vez, brincando, perguntei a ele com quem ele estava falando. Ele disse: é uma garotinha. Ela está perdida. Está procurando por a mãe dela. Ela não consegue ver. Não consegue ver onde ela está. As conversas noturnas dele continuaram até irmos embora. Em algumas casas depois da minha, subindo a rua, uma menininha não estava se sentindo bem. Ela vomitava e tinha muita dor de cabeça. Os pais dela, preocupados, deram a ela um remédio. Ela dormiu logo depois. Por ser uma época de doenças, eles não pensaram muito nisso. Havia muitas crianças da sala dela ficando doente. Ela provavelmente pegou de alguém. Mas, se ela não melhorasse, pela manhã eles a levariam para o hospital. A garotinha morreu naquela noite. Um aneurisma a levou desse mundo. Depois do funeral, a família saiu da cidade por um tempo. Eles não aguentavam as lembranças. Meu tio ficou encarregado de cuidar dos cachorros deles, por ser um amigo próximo. No primeiro dia em que ele foi ver os cachorros, eu pedi para ir junto. O pai dessa família era musicista e o dono do piano mais lindo que eu já vi. Quando cheguei na casa, não demorei muito para achar o piano. Ele era a principal peça da sala. Eu comecei a tocá-lo enquanto meu tio alimentava os animais. Com o fim de uma música, comecei a tocar uma nova sinfonia. Senti algo tocar na minha perna. Pensei que fosse o gato da vizinha, que sempre gosta de visitar. Continuei tocando até sentir novamente. Olhei embaixo do piano, mas não havia nada.
Quando encostei nas teclas novamente, eu senti uma mão agarrar meu tornozelo. Comecei a gritar e meu tio veio correndo para ver o que estava acontecendo. Disse a ele que uma mão agarrou meu tornozelo, mas as palavras foram sumindo quando vi o rosto dele embranquecendo. Quando seus olhos voltaram para mim, ele me contou que a garotinha que morreu costumava brincar com o pai dela enquanto ele tocava. Ela se escondia embaixo do piano e puxava o pé dele para o pedal. Senti como se minha mente se tornasse uma sala vazia. Não sei se me sinto triste por ela me confundir com seu pai, ou por ela ainda estar vivendo nessa casa. Eu nunca mais vi o belo piano. Eu não acredito em fantasmas, mas, alguns anos atrás, mudei-me para um apartamento novo. Foi a primeira vez que morei sozinha. O bloco de apartamentos foi construído na década de 1930. Eu já estava lá há alguns meses, mas um dia, quando cheguei em casa do trabalho, eu fui ao banheiro. Tinha algo estranho, uma tábua de madeira. Ela cobria um buraco no teto que dava para um pequeno sótão e estava quebrado em 2 pedaços. Examinei a placa. Ela tinha 15 centímetros de espessura. Uma queda tão pequena não poderia quebrá-la. Preocupada, mandei mensagem para o senhorio. Perguntei a ele se havia alguém trabalhando no sótão. Enviei fotos pelo e-mail dele, perguntando se havia estado lá ultimamente. Ela me respondeu, me pedindo para ligar para ela. Ela disse que os 2 últimos inquilinos disseram a mesma coisa. Ela prometeu que iria consertar e consertou. Um mês depois, acordei no meio da noite, 4 da manhã. Meu corpo estava todo arrepiado. Parecia que alguém estava esfregando a mão em mim. Tudo estava em silêncio, mas então ouvi um som arrastando, vindo do meu teto. Parecia alguém arrastando um saco de pedras. Eu congelei. Estava convencida que alguém estava lá em cima. Esperei alguns segundos passarem, criando coragem, e então acendi a luz. Caminhei devagar até o banheiro. Foi quando eu vi que a nova tábua tinha caído de novo do teto. O som tinha parado, mas eu ouvi outra coisa. Sussurros. Eu pude ouvir uma frase sendo repetida várias vezes. É a sua vez, é a sua vez, é a sua vez, é a sua vez, é a sua vez. Eu acendi todas as luzes do apartamento para fazer com que as coisas parecessem normais. Mas por mais que eu tentasse, eu não conseguia tirar da cabeça o que tinha acabado de acontecer. Peguei as chaves do carro, saí correndo e esperei até o pôr do sol nascer. Quando finalmente chegou às 8, eu liguei para a proprietária. Ela não ficou surpresa pelos sussurros. Eu não fui a única inquilina que ouviu. Me mudei naquela semana. Algum tempo depois, o proprietário me ligou. Os novos inquilinos imploraram para falar comigo sobre algumas coisas que estão acontecendo lá. Mas é problema deles agora.